Olá, hoje o nosso papo é sobre automação de workflows, mais especificamente sobre as ferramentas open source que a gente pode hospedar por conta própria. A ideia aqui é bem simples: simplificar processos complexos e dar um gás na eficiência. Vamos nessa! Todo mundo já passou por isso, né? Aquelas tarefas manuais, repetitivas, que parecem comer um tempo precioso do dia. Um tempo que poderia ser gasto em, sei lá, inovação, em coisas novas. É um problema clássico que acaba drenando a produtividade e a criatividade. Mas olha, a boa notícia é que tem um jeito de recuperar esse tempo. E a resposta para isso é a automação de workflows. E quando a gente fala de soluções open source e auto-hospedadas, o jogo muda completamente. O poder e o controle sobre os processos ficam totalmente na mão da equipe. É a melhor maneira de customizar as operações e se livrar das limitações de ferramentas que não são nossas. Ok, então no mundo da automação, a gente basicamente tem dois grandes caminhos a seguir. Um que é mais visual e outro que é totalmente baseado em código. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo para escolher a ferramenta certa. A melhor forma de visualizar essa divisão é com uma analogia bem prática. Pensa assim. De um lado, as ferramentas low-code são como um kit da IKEA. São visuais, fáceis de montar e perfeitas para integrações rápidas. Já do outro lado, aí a gente tem as ferramentas orientadas a código. Elas são como uma marcenaria profissional completa. Exigem mais habilidade? Sim, mas o poder e a flexibilidade que elas oferecem, isso é incomparável. Vamos começar então pelo nosso kit IKEA, os integradores visuais. Essas são as ferramentas perfeitas para quem busca agilidade e prefere uma abordagem mais gráfica, sabe? Ideais para usuários com foco mais em negócio do que em programação. O NN é, sem dúvida, um dos grandes nomes aqui. A interface visual dele é super intuitiva, mas o que faz ele brilhar é a sua natureza híbrida. Dá para adicionar blocos de código em JavaScript ou Python no meio do fluxo. Com mais de 500 integrações e um foco cada vez maior em agentes de IA, ele é uma ferramenta muito, mas muito poderosa para a automação de negócios, de marketing a TI. Depois, a gente tem o Active Pieces, que vai para um caminho diferente. Ele tem o foco total em no-code. A interface dele é limpa, simples, direto ao ponto. E a licença MIT significa que ele é totalmente gratuito para usar e modificar como quiser. Para quem quer capacitar equipes que não são da área técnica a criar automações, especialmente usando modelos de linguagem tipo GPT, o Active Pieces é uma escolha fantástica. E tem também o Node-RED. Ele funciona com um paradigma de programação visual baseado em fluxos. A gente vai conectando nós, que representam diferentes ações ou até dispositivos físicos. Com um ecossistema gigantesco de mais de 5.000 nós, ele é tipo uma cola digital, sabe? Perfeito para conectar serviços de todos os tipos, principalmente no mundo da internet das coisas e automação residencial. Beleza, agora vamos para o outro lado, para a nossa marcenaria profissional. Essas ferramentas foram feitas para desenvolvedores, para aquelas tarefas pesadas de engenharia de dados, onde o poder e a precisão do código são absolutamente essenciais. E aqui, o rei é o Apache Airflow. Ele é o padrão da indústria, ponto. Nele, os workflows são definidos como código, em Python. Isso permite um controle de versão super robusto e facilita muitos testes. É a escolha certa para pipelines de dados complexos, aqueles processos de mover e transformar dados entre sistemas, orquestração de machine learning e qualquer tarefa agendada que precise de máxima confiabilidade. O Windmill tem uma abordagem híbrida bem interessante. Ele mistura um editor visual com a capacidade de rodar scripts em Python, Go e TypeScript. O foco dele é em alta performance e na construção de ferramentas internas com interfaces de usuário. Ele acaba sendo uma ponte super poderosa entre o mundo visual e o mundo do código puro. E aí vem o temporal, que tem o verdadeiro superpoder, a execução durável. Ele foi feito para garantir que workflows complexos, que podem durar dias ou até semanas, nunca, mas nunca falhem, mesmo que os servidores caiam no meio do caminho. Isso o torna perfeito para sistemas críticos, como o processo de checkout de e-commerce ou uma reconciliação financeira. Ufa, vimos um monte de ferramentas incríveis. Mas aí fica a pergunta, né? Como decidir qual delas usar? Vamos ver um passo a passo bem prático para ajudar nessa escolha. Essa escolha pode ser simplificada em 3 passos bem claros. Primeiro, quem vai usar a ferramenta? Segundo, quão complexos são os fluxos que precisam ser automatizados? E terceiro, um ponto super importante, quão ativa e saudável é a comunidade por trás daquele projeto? Entender o perfil de quem vai usar é fundamental.
Para a equipe de negócio, de marketing, a facilidade de uso de ferramentas como n8n e ActivePieces é o ideal. Agora, para engenheiros de dados, para desenvolvedores que precisam de controle absoluto, o caminho natural leva para a potência de ferramentas como Airflow ou Temporal. Não tem muito segredo. E aquele terceiro ponto, sobre a saúde da comunidade, isso é crucial e muita gente esquece. Projetos com comunidades grandes e ativas, como é o caso do Airflow, do N8N e do Node-RED, garantem acesso a suporte, a tutoriais e, o mais importante, dão a confiança de que a ferramenta vai continuar evoluindo por muito tempo. Para a gente fechar, vamos dar uma olhadinha para o futuro, porque esse ecossistema de automação de workflow está sempre em movimento e algumas tendências bem claras já estão aparecendo no horizonte. O Apache Airflow continua firme e forte como o projeto mais popular e com a comunidade mais vibrante nesse espaço de orquestração de dados. Ele segue sendo uma aposta segura e muito robusta. Mas é muito importante ficar de olho no Kestra. É um dos projetos que mais cresce hoje em dia. A abordagem dele, usando arquivos de configuração simples em formato YAML e dando suporte a fluxos que reagem a eventos em tempo real, está chamando muita, mas muita atenção mesmo. A gente também tem a segunda geração de orquestradores chegando com tudo. Ferramentas como Dagster e o próprio Temporal estão na vanguarda, com interfaces mais modernas e um foco renovado em fluxos centrados em dados e em execução confiável. Eles estão definindo os novos padrões para o setor. E claro, como acontece em qualquer ecossistema de tecnologia, alguns projetos vão chegando ao fim do seu ciclo. Ferramentas mais antigas, como Luigi e Azkaban, hoje mostram pouquíssima atividade de desenvolvimento, o que é um sinal claro de que a inovação agora está em outro lugar. Bom, com todo esse conhecimento em mãos, fica a reflexão. Qual processo do dia a dia seria o primeiro a ser transformado com o poder da automação? A escolha certa pode destravar um potencial que a gente nem imaginava que estava lá.